Bem, essa é a aula 4, como a parte 2 da matéria. Eu estou chamando de aula 4, mas no site geral da disciplina você vê como aula teórica 6, porque ali a disciplina está dividida por semanas, então as aulas estão separadas por semanas, mas na verdade é a quarta aula teórica que a gente tem, então eu estou chamando de aula 4. Nessa aula a gente vai estudar um pouco mais sobre os laços. O laço for, a gente vai entender o que acontece quando existe um laço dentro do outro, um laço alinhado, e a gente vai entender também uma outra forma de fazer laço, que é com o while, ou while, que é o enquanto, né, que vai permitir uma condição, diferente do for, que permite um contador. Então, vamos começar. A nossa primeira questão é usar for, da maneira que a gente já sabe, para resolver esse problema aqui, ó. Elabore um programa que calcule e imprima o valor de S. Esse é o S que eu preciso. O S é uma série. 1 sobre 1 mais 3 meios mais 5 terços mais 7 quartos e assim por diante até 99 por 50 avos. Então, nessa série, o primeiro passo que a gente precisa para resolvê-la, né, para calculá-la, para fazer um programa que calcule o seu valor, né, o valor desse somatório, é importante identificar qual é a relação do numerador com o denominador. Nesse caso, a relação é a seguinte, olha, o numerador ele vai andando de 2 em 2, ele começa em 1, depois ele passa para 3, para 5, para 7, e o denominador ele vai de 1 em 1, 1, 2, 3. Na verdade, o numerador ele é 2 vezes o numerador menos 1. Então, por exemplo, 3 é 2 vezes 2 menos 1. 5 é 2 vezes o 3 menos 1, que é 6 menos 1, que é 5. O 7 é 2 vezes 4, que é 8 menos 1, 7. Então, essa é a relação, né? O numerador é igual... Vou até comentar aqui, ó, entre parênteses. O numerador é igual... ou melhor, vamos colocar aqui... o numerador é igual a 2 vezes o denominador menos 1. Então, essa é a relação que está estabelecida entre os dois. Porque senão eu vou precisar de 2 variáveis para controlar os valores que vão sendo somados. Bem, esse programa é também um somatório, né? O S é um somatório, cujo valor inicial vai começar em 0, tem que começar em 0. Então, eu já coloquei essa variável que é a soma. E eu vou precisar fazer um for, que vai ter que variar o quê? Ó, eu vou variar o denominador. Ele vai começar em 1 e ele vai sendo incrementado de 1 em 1, até que ele vai chegar no último valor dele, que é o 50. Então, eu preciso de um for, onde o iterador começa valendo 1, que é esse 1 aqui, e vai terminar valendo o último valor, que é 50. Então, ele vai de 1 até 50. O que é para fazer aqui dentro? É para fazer o soma, receber o soma mais o quê? E veja que é importante o soma aparecer desse lado, porque senão ele não acumula o valor anterior. Só dessa forma ele vai acumular, ele vai poder modificar a cada momento o seu valor, né? E acrescer daquilo que vem depois dessa adição. O que vai ser somado? Vai ser somado cada valor aqui, ó, cada componente dessa série. Primeiro isso, depois isso. Cada vez que ele rodar, ele vai ter um outro valor, algum valor diferente aqui. Que valor é esse? É em função do i. Quando o i estiver valendo 1, o i está fazendo o papel do denominador. Ele que vai passar de 1, começa em 1, depois vai passar para 2, para 3, ou seja, vai ser acrescido de 1 até ele chegar em 50. Então, para eu fazer esse componente, eu tenho que fazer 2 vezes o i, que é o denominador, né, menos 1, e isso dividido pelo denominador. Quer dizer, 2 vezes i menos 1 é isso aqui, ó, é o numerador. O numerador está sendo 2 vezes o denominador menos 1. O denominador é o i, é o iterador do for. Ele é que está mudando de 1 para 2, para 3, para 4, assim por diante. Dividido por quem? Pelo próprio denominador, que é o i. Tá certo? Então, dessa forma, ao final desse programa, eu já tenho o resultado da série, basta imprimir. Então, aqui eu já posso imprimir.
resultado do somatório, 2 pontos, %G e ponto final, uma quebra de linha. Eu vou imprimir o soma. Pronto, esse é o meu programa. Posso executá-lo? Está pronto. Então salvei, vou executá-lo, vamos ver se é isso mesmo. Resultado do somatório, 95.5008. Esse foi o resultado do somatório. Né? Se está certo mesmo, a gente não sabe exatamente o valor desse somatório, mas da forma que ele está feito aqui, tudo indica que ele está certo. Então, ele rodou, né, e ele fez o somatório e ele só imprimiu no final o resultado. Esse, inclusive, é um exemplo de programa que não tem entrada. Em hora nenhuma ele pede para o usuário informar um valor. Se aqui fosse N, por exemplo, quer dizer, ele vai calculando essa série e esse N é definido pelo usuário. Então não é 50, não é fixo. Então pediria o usuário para informar esse valor de N. Mas não é, termina em 50, então está tudo fixo. Tá? E não tem nada que o usuário tem que informar. Bem, só para a gente relembrar, o for ele permite saltos, nesse caso de 1 em 1. Quer dizer, o i começa valendo 1, depois ele vai passar para 2, para 3, para 4, para 5, ou seja, vai saltando de 1 em 1. Mas eu poderia saltar de 2 em 2, e aí bastaria fazer isso aqui. Ó. Bastaria colocar um salto aqui no meio. Então, esse aqui seria o valor inicial, aí depois viria o salto, e depois o valor final. Então, se a gente colocar sem o salto, fica só o valor inicial final. Significa que o salto é 1. E eu posso colocar com o salto também, que significa que o salto é diferente de 1, e eu coloco o valor que eu quiser. Posso colocar para 1 também. Funciona certinho. Vamos lá executar, ó. Já rodou. Tá vendo? Já rodou lá. Ele roda, ele simplesmente não pede nada para o usuário, não tem nada que pedir, e já imprime o resultado, aqui no caso de 1. Mas se eu passar para 2, ele já vai imprimir um novo resultado ali. Ó. Já é um resultado diferente, porque eu fiz esse somatório variando o i de 2 em 2. Então, uma hora ele valeu 1, começou valendo 1, mas daí depois ele perdeu essa parte aqui, ó, porque ele foi direto para 3. Aí depois ele perdeu esse, porque ele foi direto para 5. Tá? Então, é isso que está acontecendo quando eu passei aqui para 2. E aí eu já calculei um outro valor para essa série. Já não foi a série aqui de cima, se eu passo para 2. Não é? Da mesma forma, eu poderia usar um número negativo. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer o decremento de 1, eu quisesse, por exemplo, enxergar essa série, ao invés dela sendo crescente, imagina ela sendo decrescendo esses valores do denominador. Ou seja, ele começaria com esse componente, depois iria para o próximo daqui, até terminar nesses aqui, ó, nesse, depois nesse, e até chegar em 1. A série do lado contrário. Então, ela teria que começar em 50, ela terminaria em 1, e o passo, nesse caso, seria menos 1. Então, aqui o passo é negativo. O i começa valendo 50, aí ele faz, na verdade, esse componente, quando ele chegar aqui, né? E aí o 50 vai ser decrementado, vai ser 49, aí ele calcula para o 49, aí até ele calcular para o 1, que vai ser o último valor, o valor de saída aqui. Então, no caso, ele está decrementando. Se eu rodar, vai dar o mesmo resultado. Não o que está aqui agora, porque esse aqui foi quando eu variei de 2 em 2, mas vai dar aquele 90, alguma coisa, 95, alguma coisa. Então, vou rodar. Olha lá, 95.5008, exatamente o mesmo valor. Porque essa mudança, ao invés de ser com o i sendo incrementado, né, essa mudança com o i sendo decrementado, não muda o cálculo da fórmula, do somatório. Os componentes estão todos aqui da mesma maneira. Bem, então até aqui a gente conhecia, né, eu queria dar esse destaque para o salto do for, então pode-se usar vários saltos e pode inclusive colocar valores reais aqui, né, valores fracionados, por exemplo, menos 0,5. Então agora o salto é de meio, vai mudar o valor, hein? Porque agora ele anda de meio em meio, ele vai somar muito mais elementos, já não seria mais essa série, mas eu posso fazer, estou só mostrando que posso fazer. Por exemplo, aqui ó, deu 189.625, quando eu dei o salto de meio em meio, porque ele somou vários outros componentes que não estão aqui nesse somatório.
Então, eu vou corrigir, né? Eu vou passar isso aqui para menos 1. E agora ele vai fazer esse somatório de trás para frente. Na verdade, esse aqui eu quero salvar como aula 4B. Salvei. E a aula 4A vai ser aquela que vai sem o salto mesmo e que começa em 1. Opa, salvei sem querer. Então, aqui vai ser a A. E a B é aquela outra. Então, de 1 a 50, vamos só confirmar que ele está dando certo, está certinho o resultado. Ok. Bem, então, com isso nós estudamos algumas possibilidades de uso do for. Agora, a gente vai estudar uma outra forma de fazer o loop, que é através do while. É assim que escreve. E o while significa... Eu vou até salvar como novamente, tá? Esse vai ser o aula 4C. E eu vou dizer que o while, ele significa enquanto. Então, o que significa o while? E o while tem um end aqui também, né? O que significa o while? O while significa enquanto... Ó, ele já colocou o end aqui automaticamente. Então, significa enquanto uma condição for verdadeira... Então, enquanto a condição for verdadeira, isso aqui eu estou escrevendo só para vocês verem, é para fazer o que está aqui dentro. Significa isso, while, simplesmente, enquanto a condição for verdadeira, faz o que está aqui dentro. Então, por exemplo, como que eu posso implementar o for usando o while? Eu tenho que implementar na mão o i. Eu tenho que, por exemplo, o for, ele já faz o contador automaticamente. Né? Ele já faz o valor de i começar em 1 e já faz, nesse caso, ele ser incrementado. No caso, ele vai incrementando de 1 em 1. Essa é a grande característica do for. Ele já tem um contador, que é o iterador, que é muito comum de chamar de i, que ele já tem um valor inicial, ele já tem o valor máximo, que quando chegar nesse valor ele executa pela última vez e sai, e ele poderia ter o passo. O while não. O while, ele te permite colocar condições que normalmente não estão associadas ao contador. Mas nós vamos implementar esse for aqui usando o while, usando o contador, usando o while. Então, eu vou precisar inicializar esse i. O primeiro valor de i que eu tenho é 1. E o que eu vou fazer? Enquanto o i for menor ou igual a 50, é para fazer o que tinha que fazer aqui dentro. Isso aqui, ó, soma igual a soma mais... essa operação aqui, que é o somatório que tem que ser calculado, mas eu não posso esquecer de fazer aquilo que o while não faz automático, que é o incremento desse i aqui. Ó. O i todo eu tenho que organizar, eu tenho que iniciar o valor do i no que eu quiser, que no caso é igual a 1 para o for, aqui eu tenho que iniciar isso, o i fora do while, antes do while começar. Eu tenho que preparar bem a condição, quer dizer, o i quando que ele vai sair do for? Quando o i já passar de 50. Enquanto o i for menor ou igual a 50, ele entra. Então, o i vai valer 1, ele vai entrar, é menor ou igual a 50. Ele vai valer 2, ele vai entrar, é menor ou igual a 50. Ele vai valer 3, vai valer 4, ele vai sempre entrar. Quando ele valer 50, ele vai entrar, vai, porque é menor ou igual, assim como aqui entraria também. Não é? Porque ele entra para esse valor. E, finalmente, ele vai valer 51 e aí ele sai. Tá? O que falta fazer? O incremento do i, porque no for esse incremento é automático. É automático, não tem que falar que é para ficar incrementando o i, ele já vai incrementar de 1. Eu vou modificar o salto, se eu precisar modificar o salto, que não é o caso agora. Aqui no while não, o while não tem nada disso. O while significa, enquanto essa condição for verdadeira, faça o que está aqui dentro. O que é para fazer? O somatório e é para incrementar o valor de i. Porque senão ele nunca muda. Então, tem que incrementar o valor de i, fazer o i receber o i mais 1, ele incrementar de valor, ele mudar de valor. Então, ele vai executar 50 vezes. Por exemplo, eu vou dar um printf aqui, por exemplo, no valor de i. I igual a %g, eu vou imprimir o i, e vou colocar soma parcial igual a %g também e uma quebra de linha.
eu quero imprimir a soma parcial, o resultado que está dando para a soma parcial. Aumentando o tamanho da janela. Isso aqui eu estou imprimindo para a gente ver, né? Se eu não imprimisse, imagina que eu comentei, e agora eu posso tirar essa parte, eu vou eliminar essa parte, eu vou comentá-la, tá? Está todo comentado aqui o trecho que já não me interessa mais, mas para que vocês vejam como que eu implemento isso daqui, esse for, usando o while. É dessa maneira, tá? Esse printf é só para a gente ver o que está acontecendo. O printf que interessa é esse, porque eu só quero saber o resultado do somatório. Eu não tenho que ficar imprimindo resultados parciais. Então, isso aqui é um comentário que serve só para você, programador, ver os valores mudando. Tá? Então, eu vou rodar sem ele primeiro. Então, vamos lá. Já vou executar. Olha ali, deu, já rodou. Tá? Rodou. Resultado somatório 95, 95. Se eu tirasse esse CLC aqui, ele me imprime ali mesmo e vai mudando, passando para a linha de baixo. Eu vi, então, tá vendo que executou novamente. Tá aqui o resultado certo. Ele deu o mesmo resultado, como era esperado, porque ele fez exatamente a mesma coisa que o for aqui embaixo. Ele fez exatamente a mesma coisa. Bem, então a gente viu o while, né, e vamos imprimir. Então eu quero agora imprimir as parciais também. E quando eu for imprimir o resultado, eu vou dar uma quebra de linha, que é para ele ficar diferenciado. Então vamos lá. Olha ali o que aconteceu. Ele foi imprimindo, cada vez que ele rodou no while, ele foi imprimindo os valores. O primeiro valor de i que ele imprimiu foi i igual a 2. Por quê? Porque eu pedi para imprimir depois que ele fez o incremento de i. Tá certo? Então eu vou imprimir antes, vou trocar. Eu vou imprimir antes e fazer o somatório depois, que vai ficar mais próprio. Vamos lá. Pronto. Agora o primeiro, opa, subindo um pouco, o primeiro que ele imprimiu foi igual a 1. A soma parcial até aquele momento era 1. Ele já tinha calculado aqui, tá vendo? E estava sendo 1. Por quê? Porque ele fez só essa parte, 1 dividido por 1. E incrementou, fez o soma que tinha 0, valeu o que tinha em soma que era 0, mais essa operação que dá 1. Foi essa componente aqui. Logo depois, o próximo valor esperado é 1 mais 3 meios. O que é 3 meios? É 1,5. Então, deu 2,5. Tá vendo? Está certinho. Está caminhando bem. Então, ele vai imprimindo a soma parcial, os valores diferentes de i, tá vendo? E quanto que ele vai sair? Ele vai sair depois que o i valer 50. Quando ele valer 50, ele ainda entrou. Né? Aí foi incrementado aqui, olha. E aí ele já não passou a valer mais 50, ele já vale 51. E 51, o i valendo 51, não é menor ou igual a 50. Então ele sai. Pronto. Então esse é o while, né? Esse é o conceito. O while, ele vai ser usado para substituir o for? Não. Ele deveria ser usado em situações onde o for não serve. Essa situação que eu acabei de apresentar é uma situação que o for serve. O for serve, está aqui a solução para esse problema usando o for. Então eu poderia resolver com o for. Qual é a vantagem do for? E quando que o for serve? Quando existe um contador associado, quando alguma iteração precisa acontecer tantas vezes, n vezes, com o i, o iterador começando em 1 e terminando em algum outro valor qualquer, ou começando em 50 e terminando em outro valor, sendo decrescente e crescente, com salto, qualquer salto que você queira. Então, nesse caso, nós vamos usar o for. Mas vamos ver um exemplo onde não tem jeito de usar o for, onde a solução ela não é com for, ela é realmente com while. Eu vou salvar como aqui, e esse já vai ser o programa D, aula 4D. E eu vou modificar o enunciado. Eu quero assim, eu quero um programa que faça um programa que solicite uma sequência de valores para o usuário e calcule e imprima o quadrado do valor informado, de cada valor informado, e termine quando o valor digitado for 0. Então, quer dizer, agora eu já não sei quantas vezes mais é para rodar. Se eu não sei quantas vezes é para rodar, eu não posso usar um for,
que ele roda uma quantidade definida de vezes, N vezes. Olha, eu tenho que definir um I inicial para o for, ou para aqui embaixo, e tenho que definir um limite superior para ele parar, ou um limite inferior se ele for decrementado. Então, nesse caso, não. Eu peço um número para o usuário, aí, se ele for diferente de 0, ele não está terminando. Então, ele quer saber o quadrado. Ele vai imprimir o quadrado. Aí, ele pergunta, qual é o próximo número? Se esse número for 0, é para sair. E enquanto não for 0, é para ficar digitando, é para ficar rodando. Então, essa condição não tem relação com o contador, como tem esse while que eu implementei aqui em cima, né, que na verdade é um tipo desse for aqui, é uma implementação diferente do for, né, usando o while, faz a mesma coisa. Então agora, nesse problema, nesse tipo de problema que eu estou apresentando aqui, só se resolve com while, não se resolve com for. Não tem jeito, não vai dar para resolver com for. Tá? Até dá para fazer usar outros artifícios e forçar um for para resolver esse problema, mas não tentem isso em casa, não vale a pena. Tá? E eu também não vou fazer isso aqui, não faz sentido a gente estudar isso. Então, vamos lá. Como que esse problema vai ser resolvido? Eu vou ter um while que vai fazer alguma outra coisa aqui. Vamos lá ver o que vai fazer. O fato é que eu preciso entrar com input. Vamos ver que o usuário vai entrar com valor, né? Então, vou dar um input. Começa com input porque ele tem que pedir ao usuário um valor. Porque o programa pede, é para o usuário ficar informando valores. O primeiro valor vai ser informado fora do while. Por quê? Porque se ele for 0, ele não é nem para entrar no while. Então, o primeiro valor vai ser informado fora dele, input. Entre com valor de n, vamos chamar. Entre com um valor. Então, é isso que eu vou informar para o usuário. Entre com um valor. Eu vou copiar aqui que vai precisar fazer isso dentro do while. A condição vai ser, enquanto x for diferente de 0. Se for 0 é para sair. E eu vou imprimir uma mensagem, inclusive. Eu vou imprimir uma mensagem falando assim, terminando. Vou apagar essa aqui, que não interessa mais. E vou só imprimir assim, terminando. Terminando, ponto final. Não tem variável nenhuma sendo impressa aqui. É só a mensagem, então não tem %G nem nada. Dentro do while é para fazer o quê? Então eu tenho que, dado o x que foi informado, eu tenho que calcular o quadrado dele, imprimir o quadrado dele para o usuário. Então, vou imprimir quadrado de %G é %G. O que é para entrar no lugar de cada %G? E que dou uma quebra de linha. É para entrar no primeiro %G aqui, esse aqui ó, é para entrar o valor de x. O que eu quero o quadrado? E logo depois o quadrado de x, que eu não preciso jogar esse valor para uma variável antes. Eu já poderia calcular ele aqui mesmo, apresentar ele aqui mesmo. Tá? No final é para ele imprimir terminando. O que está faltando aqui, naturalmente? Está faltando pedir um novo valor de x, porque se esse valor de x não muda, ele fica no loop infinito. Loop infinito é muito perigoso, porque significa que não sai. Né? Já a gente dá um exemplo de loop infinito. Então, eu preciso fazer isso aqui, ó, dar um novo input de x, entre com um valor. Ele vai ficar nessa, entre com um valor, entre com um valor, entre com um valor. Vai ficar sempre assim. Podemos executar esse programa? Vamos lá. Entre com um valor, 6. Ele imprime quadrado de 6 é 36. Então, ele fez isso. Ó. Entre com um valor, eu entrei com 6. O x valeu 6. Aí, ele testou. Enquanto 6... é diferente de 0? 6 é diferente de 0. Então, ele entra. Quando ele entra, ele imprime. Quadrado de x é... Então, ele imprimiu aqui. Ó. Quadrado de 6 é 36. E aí, depois ele veio no input. Entra com o valor. E agora, ele vai ficar aqui dentro rodando. Eu vou entrar com o valor, ele vai testar se esse valor é diferente de 0. Vai imprimir e vai me pedir outro valor. Vai ficar aqui enquanto eu não entrar um valor diferente de 0. Então, estou aqui. Ó. Vamos lá. 8, 4, 77, 44, 654... 87, 99, 101, 1001, qualquer valor que eu entre, ele fica rodando, com exceção do 0. Então, se eu entro com 0, terminou. Quando eu entrei com 0 aqui para x, ele testou 0 é diferente de 0? Não, foi a condição de saída do while. Saiu do while. Saiu, não volta mais. Então, o while fica ali. Enquanto a condição for verdadeira, ele fica rodando. Qual o perigo do while que eu estava falando anteriormente? O perigo do while é não ter
uma modificação da variável que faz parte da condição. Se o x não mudar, ele vai ficar aqui para sempre. Então, se eu tivesse esquecido de pedir um novo valor para x, o valor que ia valer é o primeiro que eu digito. E o que vai acontecer? Olha lá, entra com o valor 7. Ele não para de imprimir o que está dentro do while. Ele não para. Isso chama-se loop infinito. Está vendo a ampulheta, o que acontece com ela? Ela fica com esse sinalzinho diferente, significa que está processando e não para mais. Isso aqui, se eu esperar aqui, se eu ficar aqui 100 anos com a máquina parada, ele vai estar imprimindo isso. Né? A máquina vai estragar um dia, mas ele não para, por isso chama loop infinito. Eu vou fazer o quê? Vou dar um Ctrl C. Se isso acontecer com você, dê um Ctrl C. Ctrl C. Cancela. Você cancela, você aborta o programa. Tá? Então, beleza, deu loop infinito, dou um Ctrl C. E por que deu loop infinito? Porque o x, a variável que está na condição, ela nunca a condição nunca fica falsa. A variável normalmente acontece porque ela não é modificada. Tá? Agora, vai que eu fizesse uma conta, né? Então, fizesse assim, ao invés de fazer essa parte aqui, eu fizesse assim. X é igual a x mais 1. Aí, vamos lá, eu vou digitar um valor para x aqui em cima. Aí depois, ao invés de eu pedir um input, eu vou só somando mais 1 a x. Ele também vai sempre aumentando o valor de x e nunca vira um valor negativo. E ele sempre vai ficar, então, diferente de zero. E ele também não vai terminar, porque esse x nunca chega em zero para essa condição ser falsa. Então, nesse caso, sim, também dá loop infinito. Tá vendo? E eu também tive que dar um Ctrl C, porque ele foi mudando os valores, né? E esse valor não vai terminar, ele vai ficar, não vai chegar em zero. Então, não poderia acontecer. Então, o programa certo é dessa maneira aqui. Agora sim, ele me pede valores. E se eu entrar com o primeiro valor sendo zero? Ele já sai. Ele nunca entrou aqui, ele nunca chegou no while. Por quê? Eu entrei aqui, ó, x recebeu zero logo aqui. Enquanto x, zero, é diferente de zero? Não, é igual, então não entra. A condição não foi verdadeira, a condição foi falsa. Então ele não entrou nenhuma vez. Isso pode acontecer. Tá? Mas se não, se eu vou entrando com outros valores aqui, ele vai fazendo, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Inclusive valores negativos, porque é diferente de zero. Tá? Então, só na hora que eu entro com zero, ele vai terminar, porque aí a condição não vai ser mais verdadeira. Bem, então, nessa aula, uma aula um pouquinho mais longa, a gente viu sobre algumas particularidades do for. A gente comparou o for com uma outra forma de fazer loop, que é usando while. Nós vimos quando usar um, quando usar o outro. A gente viu que em alguns problemas que se resolve com for também pode se resolver com while, onde você precisa controlar os contadores, inicializar e incrementar ou decrementar esses contadores, mas não justifica, é melhor usar o for. E o while deve ser usado em programas desse tipo aqui, ó, programas onde existe uma condição associada com a entrada no loop, que é esse caso aqui, ó, o x tem que ser diferente de zero, porque zero é para sair, aí eles saem e não faz nada. Então, foi o que a gente viu na aula de hoje.